Uma das marcas de Jesus, um do legado que Jesus deixou aqui foi a obediência a Deus. Ele, como um discípulo de Deus, como um servo de Deus, ele mesmo falou: eu estou aqui para fazer a vontade de meu Pai que está no céu. E ele cumpriu a vontade de Deus, entregando a sua vida no madeiro, morrendo por mim e por você. E o que Jesus falou aqui não era hipocrisia, porque ele mesmo deixou o seu lar em Belém, nascido em Belém, deixou o seu lar em Jerusalém e percorrendo toda aquela circunvizinhança ali, deixando a sua região da Galileia, que é como se fosse o nosso estado de hoje. Ou seja, ele deixou o conforto da vida dele, da família dele, para pregar as boas novas. Boas novas essa que já tinha sido anunciado de antemão por João Batista. Ele já estava ali preparando o caminho para Jesus. E Jesus abre a boca e fala: se alguém vier a mim, porém amar pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmã, e até mesmo a sua própria vida, do que a mim, não pode ser meu discípulo. Em outras traduções diz: não pode ser digno de mim. Então, querido, se nós assumimos um compromisso com Jesus, nós devemos agradecê-lo, porque ele deu a vida por mim e por você. E a salvação, querido, é individual. Você não pode levar a sua mãe, você não pode levar o seu pai. Mas, irmão, mas aí o que nós vamos fazer agora? Vamos abandonar nossa família? Negativo. Até a vinda de Cristo nós temos que estar pregando o Evangelho. E primeiramente o Evangelho tem que ser pregado à nossa família, ao nosso pai, à nossa mãe, aos nossos irmãos, a nossos filhos, filhas e irmãs. E esperando em Deus que eles sejam escolhidos também, assim como nós fomos escolhidos. Versículo 27 diz: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A cruz de Cristo é essa, querido. Às vezes a gente pensa que Jesus morreu na cruz do Calvário e por a salvação ser de graça. É como Jonas Madureira falou: pensa que por Jesus ser a graça, a salvação pode ser de graça, no sentido de que nós não devemos lançar fora o nosso velho homem, nos despojar do nosso velho homem e abraçar a cruz. Ou seja, ao passo que Jesus morreu na cruz do Calvário, nós também devemos assumir o nosso compromisso, matar o nosso eu, aquilo que nós somos, o nosso ego, nosso egocentrismo, de querer ser grande, querer ser melhor que o próximo, querer ser rico, querer ser o que não convém com a palavra de Deus. Porque às vezes essa riqueza que eu estou falando não é de poder aquisitivo, mas sim de você se excluir por querer ser melhor que o próximo. E o que Jesus está falando, que a característica de um discípulo que segue a Ele é totalmente oposto daquele que ama pai, ama mãe, ama filhos e irmão mais do que a Jesus. Jesus está exigindo de nós um amor verdadeiro e único. Às vezes eu acredito que pode até passar em nossa mente: será que vale a pena nós deixarmos tudo para trás e seguir esse caminho? Será que existe esse caminho? Será que verdadeiramente existe um céu de glória? Primeiro, querido, para você que tem dúvida, leia a Bíblia e preste atenção no que está acontecendo no país e no mundo, que tudo que a palavra de Deus fala está se cumprindo 1000%, sem erro.
Não existe nenhum erro nos cumprimentos das profecias que está escrito aqui na palavra. E preste atenção, que logo depois que Jesus subiu ao céu, lá na Galileia, ainda no seu primeiro século, os discípulos, os escribas que escreviam, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, começaram a compilar os livros, ou seja, fazer uma organização da palavra de Deus por episódio, desde a criação do homem até o ano de ascensão de Cristo, desde quando o homem caiu até a era da salvação, do ano de ascensão. Ou seja, a Bíblia foi compilada em ordem profética, respeitando a originalidade do texto, exegeticamente, escatologicamente, que é os livros proféticos. Então não tem como negar a veracidade da palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela não é apenas um livro que contém 66 coletâneas ali embutida em um livro só. Ela é a palavra de Deus, e ela está se cumprindo, e ela vai se cumprir. Então, para nós assumirmos, levar a nossa cruz, nós precisamos respeitar a autenticidade da palavra de Deus, e, se necessário, deixar tudo para trás por amor a Cristo, porque Ele merece. A palavra de Deus diz que aqui na terra tudo é passageiro, mas a palavra dele permanece para sempre. Às vezes, quando aceitamos Jesus, somos zombados e até mesmo desafiados. Mas preste atenção: se estão zombando de você, se estão lhe desafiando, é porque você está no caminho certo. Não importa o que aqui no mundo você vai perder, não importa o que aqui no mundo aparentemente você vai perder. O que importa é o que Deus tem preparado para você. É um céu de glória, um céu onde você vai adorá-lo em espírito e em verdade. Não vai haver mais morte, nem fome, nem pranto, nem dor e nem clamor, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus, aleluias. Então, querido, mas para isso precisamos ser um discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que leva a palavra, é aquele que aprende com Jesus, é aquele que leva o evangelho, anuncia o reino de Deus. Eu não preciso de ninguém me mandar anunciar o reino de Deus. Jesus Cristo já me deu a ordem em Mateus. Ele diz: portanto, ide e pregai o evangelho. Às vezes você está esperando alguém lhe mandar pregar o evangelho, mas se Jesus, há mais de 2020 anos, ele já disse: portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar toda a palavra. Pregue até os confins da terra, disse Jesus. Então você está esperando o quê? Você é um discípulo de Jesus. Discípulo é aquele que leva o evangelho, que leva a palavra de Deus. E se Jesus já ordenou que você pregue o evangelho, então não espere ninguém mandar você. Não espere que venha alguém e diga: Deus me revelou, ou que alguém lance uma profecia. Você vai ter que pregar. É lógico. Quando aceitamos Cristo, o amor a Jesus é tão grande que nos impulsiona, nos leva a falar desse amor ao próximo. Cara, eu sinto um amor tão grande de Deus na minha vida que é impossível eu deixar de falar do amor dele. Não vai ser lutas, não vai ser o não na cara, não vai ser as dificuldades, não vai ser a ironia do homem que vai me impedir de pregar o evangelho.
Eu vou pregar o Evangelho a toda a criatura e vou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vou ensinar eles a guardar a palavra. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em mim e está em você. Então pregue o Evangelho, cumpra com o que está escrito, faça parte da profecia a qual Jesus diz: quando o último homem for prego o Evangelho, aí sim virá a vinda do Filho do Homem. Faça parte dessa profecia, seja um dispenseiro da palavra de Deus, pregue o amor de Deus, pregue o Evangelho, pregue a vinda de Cristo. A igreja de Cristo está esquecendo de pregar a vinda de Cristo. Muitos estão ensinando as suas ovelhas a se conformar com a vida terrena, não só no nosso estado, mas no país e no mundo. Mas você que me escuta, não se conforme com este século, transforme ele pela renovação da qual Deus te deu na sua mente, como está escrito em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente, para você experimentar o quão bom, perfeito e agradável é o amor de Deus. Então, querido, escute, nada se compara e não há hierarquia maior do que ser um discípulo de Jesus. Nós somos coluna, baluarte, sacerdócio real. Não existe autoridade maior aqui na terra do que o povo de Deus. O povo de Deus é que tem autoridade. Jesus fala em Lucas: em meu nome expulsarão demônios, pisarão em serpentes, profetizarão, falarão em outras línguas, terão visões. Está escrito na palavra. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar. 1 Coríntios capítulo 14 vai ensinar como esses dons são distribuídos. Assim como o profeta Daniel, como o profeta Ezequiel, profeta Joel, que profetizou um grande avivamento do Espírito Santo aqui na terra. Que nós sejamos também homens e mulheres de Deus, com autoridade no falar, mas também com uma vida exemplar aqui na terra. Porque a palavra de Deus diz: conhecerá o profeta quando ele falar que se cumprir. Esse sim será um profeta. Mas às vezes, querido, tentamos profetizar e não se cumpre, porque às vezes nossa vida precisa de conserto. Porque como a santidade é um processo, estamos continuamente nesse processo de santidade. Mas o que difere não é o processo de santificação, não. É a nossa sinceridade de confessarmos o nosso pecado a Deus. Isso sim é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Admitir o nosso erro, o nosso pecado diante de Deus e diante dos homens. Para ser um discípulo, querido, precisamos levar a nossa cruz e negar a nós mesmos para sermos um discípulo de Deus. Jesus, ele dá um exemplo. Versículo 30. Versículo 30 ele diz, versículo 29 e 30 ele diz: para que não acontecer que depois de haver posto o alicerce, e não podendo acabar todos os que vierem, comecem a zombar. Ele está falando aqui que nós não devemos ser como um construtor, que não leva para o papel ali a organização de quantos tijolos vai
vai precisar na construção, de quantas carradas de areia vai precisar na construção, de quantas treliças vai precisar na construção, de quantas diárias de um pedreiro e de servente vai precisar na construção. E aí essa obra mal calculada, quando você começa ela e não termina, o que acontece? O teu vizinho, o teu colega, as pessoas da cidade vão dizer: o João começou ali a casa, mas não terminou, já está com uns 2 anos, uns 3 anos que começou e não terminou. Aí já começa aquela zombaria, já começa aquele ri. Então é dessa mesma forma, é nessa mesma analogia, e é com este exemplo que Deus, através de Jesus, Ele nos leva a nos preocupar, a nos organizar quando começamos a obra de Deus. E eu vejo que a grande exigência de Jesus é para que você não deixe de forma alguma de pregar o Evangelho. Você não precisa de carro, você não precisa de moto, você não precisa de dinheiro. Se você tiver, é bom, mas se não tiver, você só precisa de uma Bíblia e as suas pernas, os seus pés, a sua boca para falar. Como está escrito na palavra de Deus, quão bonito, quão formoso é os pés daqueles que anunciam, daqueles que levam o Evangelho. Então ele diz que nós precisamos primeiramente ter sinceridade junto com Deus. Essa é a marca registrada de um discípulo de Deus. Amém? O que eu aprendo nessa mensagem e o que ela me ensina é que para eu ser um discípulo de Cristo, eu preciso depositar em Cristo um amor incondicional, capaz de negar a minha própria vida por amor a Ele. Para você que ainda não conhece a palavra, ou até para você que acha que nós somos fanáticos, pode até dizer: mas que absurdo é esse que esse irmão está falando? Negar a nós mesmos. A palavra de Deus fala que ela foi criada, feita para os crentes, e ela é um absurdo para o mundo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, para aqueles que estão sendo salvos, a palavra de Deus, ela é poder, mas para aqueles que estão se perdendo, é absurdo, é loucura a pregação do Evangelho. Mas para nós não. Negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz, negar até a nossa própria vida por amor de Cristo, é dizer a Jesus: assim como o Senhor morreu na cruz do Calvário, entregou o teu fôlego de vida por mim, também eu vou fazer da mesma forma. Se assim necessário for, vou morrer por causa do Evangelho, anunciando as boas novas. É assim, e é essa a marca registrada de um discípulo. Irmão, mas como eu faço para ser um discípulo? Aceita Jesus, leva a palavra dele, anuncia o Evangelho, e assim você será um discípulo de Jesus. Irmão, eu preciso ir aonde? Para alguém me mandar. Você não precisa de ninguém mandar você pregar o Evangelho. Leia Mateus capítulo 19, capítulo 20, 28, 19. Vai estar escrito lá. O próprio Cristo vai lhe ordenar a pregar o Evangelho. Amém? Então seja um discípulo de Cristo. Pregue o Evangelho a qualquer momento, a qualquer instante. Amém? Então essa é a mensagem, que você possa refletir